Olá, galera eficiente! Sejam bem-vindos a mais um programa. E você já sabe, quer entrar em contato com a nossa equipe? É só entrar em contato pelo nosso Instagram, @vivereficiente. Manda uma mensagem lá no nosso direct que vai ser um prazer interagir com vocês. E hoje no nosso estúdio nós temos uma pessoa pra lá de especial. Eu estava doida para conhecer a Márcia, mas ela estava com a agenda tão lotada, gente, mas tão lotada que demorou para marcar pra... Mas sempre aquela coisa, né, Márcia? A gente sempre dá um jeitinho. Sempre, a gente sempre encontra um jeito, né, de se falar. E agora, pessoalmente, ainda bem. E é isso que é fantástico. Gente, para quem não sabe, a Márcia Barreto, ela é CEO da Banco de Imagem, o Estoque, que é o Banco da Diversidade. É isso mesmo. O Estoque é um banco da diversidade do povo brasileiro e que hoje ainda é subrepresentado na publicidade e propaganda. Exatamente. É um pouquinho sobre isso que a gente vai falar e sobre estratégia de marketing inclusivo, que é fundamental para a sociedade e para os negócios. Com certeza. Você sabe o que eu achei interessante, Márcia? Quando vocês... O Estoque, ele tem quanto tempo? O InStock começou, a ideia do InStock começou um pouquinho antes da pandemia. Certo. Né? Bom, antes de falar um pouquinho do InStock, eu quero falar que eu sou a Márcia Barreto, eu sou uma mulher preta, de pele clara, eu tenho um cabelo castanho, abaixo dos ombros, eu estou usando uma roupa preta e um casaco rosa. É importante a gente se autodescrever. Isso é verdade, concordo com você. Falando um pouquinho sobre o InStock, a ideia dele surgiu ali por volta de 2019, um pouquinho antes, né, no grupo Talento Incluir, com a Caroline Guinarra, que é CEO e fundadora da Talento Incluir, né, que é uma empresa focada em diversidade e inclusão para a pessoa com deficiência. E aí ali elas viam tanto as solicitações das empresas para ajudarem numa comunicação mais inclusiva, né, por conta de todo o letramento que era necessário para as empresas se prepararem para a contratação de pessoas com deficiência, mas também para as pessoas se sentirem representadas. E ela, como uma mulher cadeirante, também via as imagens fake nos bancos de imagem e brasileiros quase não existiam nesses bancos de imagem, né? Brasileiros com a cara raros. Do Brasil. São raros e eles ainda são. E aí surgiu a ideia do InStock. Aí eu cheguei um pouco depois, eu vim do mercado financeiro e fui picada, né, pelo empreendedorismo, por esse mundo de impacto, de negócios de impacto para a sociedade, e estou aqui com vocês hoje. Não, isso é muito interessante. A Carol eu já conheço de longa data, eu fiz fotos para a capa de livro dela, entre várias outras ações, e quando ela entrou em contato para falar do projeto, eu achei muito interessante, porque eu fiquei pensando, gente, um banco de imagem 100% brasileiro, que a gente tem realmente essa dificuldade de encontrar, e vocês empreenderem num momento onde os bancos de imagem americanos e os europeus estão colocando isso tudo free. Exatamente isso. Mas eu acho que a primeira questão é assim, né? Tem muito banco de imagem free, mas também tem muita imagem que são as imagens de qualidade, né? Sim, que é isso que a gente preza, que não são free. Acho que tem um pouco disso nesse mundo. Acho que o nosso maior propósito é a representatividade das pessoas. Quando a gente está falando, por exemplo, de pessoas com deficiência, que são 10% da população brasileira, a gente está falando que é quase invisível, né? A gente está falando que na publicidade e propaganda não chega a 1% quando a gente olha algumas pesquisas. E se a gente fizer interseccionalidade, então, né, porque 10% das pessoas com deficiência se autodeclaram pessoas pretas ou pardas. Então, isso ainda diminui quando a gente está falando, né, dessas pessoas nas redes sociais, nos posts dos negócios, né? E aí, em contrapartida, a gente está falando que elas existem, coexistem, estão com a gente o tempo todo, né? Porque nós somos uma sociedade muito diversa. E as pessoas esquecem, né, que pessoa com deficiência, como outros marcadores, também consomem, também querem produtos específicos, também querem serviços específicos. Então, quando eu falo que está para dentro da estratégia da empresa, ela tem que ser um pilar da empresa, né? E aí, sim, tem gente que só consome imagem free, mas tem muita gente que procura imagem de qualidade, que é né? E desses marcadores, e que elas não encontram. Então, eu acho que o desafio está aí, né, da gente entregar para quem procura imagem de qualidade, de pessoas com as características brasileiras e de pessoas que são subrepresentadas, imagens que podem ir para qualquer lugar. E a publicidade, quando eu falo de imagem free também, a gente sabe que é um chamariz, né? Sim. Que a gente sabe que os bancos de imagem oferecem aquelas imagens para você fazer. Sim. E quando você vai ver, aquela imagem free está em tudo. Sim. Nossa, ela
esses dias a gente estava vendo 2 modelos diferentes. Aí eu fui contar, ela estava em 28 publicações de marcas distintas, de grandes marcas, que eu posso falar de banco, posso falar de loja de varejo. Aí você fala, onde está a criatividade? Nenhuma. Não existe. Então a pessoa pega um padrão, e aí também tem a questão dos padrões, né? Tem. Se a gente for lá e jogar agora no buscador, na internet, colocar mulher bonita, vai aparecer um padrão. Nas 2, 3, 4 ou 5 primeiras linhas é o mesmo padrão. E são aquelas que estão aparecendo nas redes, nos anúncios, né, da maioria das marcas. Então, essa diferenciação, eu acho que além de dar oportunidade, porque agora vamos falar sobre oportunidade, né? Então, por que o in-stock existe? Ele existe primeiro para entregar para as marcas uma possibilidade, uma alternativa de mostrar gente diferente e brasileira. E diferente pelas características diferentes que tem no Brasil, né? A pluralidade como um todo, né? Exatamente. E a outra questão é também dar oportunidade para quem ainda, vamos colocar entre aspas, não pegou, porque às vezes é uma modelo que era desconhecida e de repente porque ela tem características que chamem a atenção, ela vai aparecer em tudo, ou que não é só influenciador que está na TV, né? Então você gerar oportunidade também, esse é o propósito, para os fotógrafos, para os modelos, para as pessoas que nem pensam em trabalhar como modelo. Eu tenho um modelo do banco e ele encontrou a gente na rede social, e eu adoro, assim, virou uma pessoa muito querida. E aí ele falou, você acha que eu posso ser modelo? Aí eu falei, eu acho que você tem a cara do Brasil. Aí a gente começou a conversar, né? E ele é um homem negro, é um homem que mora no interior da Bahia, ele é um homem gay e ele tem uma deficiência auditiva. E aí eu falei para ele, por que você achou que não? Ele falou, primeiro pelo meu sotaque. Eu falei, mas o seu sotaque é a sua beleza e a gente adora. Então ainda existe essa questão das pessoas às vezes se questionarem, mas será que eu tenho oportunidade? Tem. E se ainda não tem, é esse mercado que a gente quer abrir. Exato. Porque quando a gente fala de mercado, a publicidade em si, a gente sabe que ela só sobrevive se for consumida. Exatamente. E quando a gente fala de padrão de beleza, eu falo isso bastante por causa da agência, e quando a gente fala de padrão de beleza, ele não é único. Não. Não é só a loira alta do olho verde, que é o que todo mundo... E é estritamente magra. E eu acho que tem uma questão assim que o mundo foi mudando, né? Foi evoluindo. A sociedade começou a falar para as marcas, olha, eu só quero comprar o seu produto se você fizer o seu produto para mim. E eu só vou comprar o seu produto se quando você estiver divulgando o seu produto, eu me sentir representada lá. Exato. Essa é uma provocação da sociedade. Então, quando a gente está falando de publicidade e propaganda, por muito tempo ela foi ditando as regras. Aí houve uma mudança, né, de comportamento. A Márcia, como uma mulher preta, começou a olhar e falar assim, essa base não dá pra mim. Não tem como. Porque ela não combina com o meu tom de pele, então eu vou procurar uma marca que me represente. Exato. Né? Uma pessoa com deficiência, por exemplo, essa marca aqui não tem uma roupa que seja acessível para usar. Eu vou procurar uma, né, que tenha acessibilidade. Que tenha acessibilidade. E com isso, as marcas começaram a prestar atenção, que elas deixaram de ter alguns consumidores, ou elas deixaram de atrair novos consumidores. Né? A gente está falando que vou falar, né, 2 números, eu adoro o número, né, gente? Falei para vocês que eu trabalhei em banco. Quem trabalhou em banco sempre gosta de trazer dados, mas tirando a brincadeira, dado é importante. Sim, extremamente importante. Porque as marcas só começam a prestar atenção, as empresas só começam a prestar atenção quando elas veem o dado, que é relevante quando eu falei da base, por exemplo, quando ela olha um mercado e fala, esse mercado é um potencial consumidor. Né? Então, quando eu estou falando, por exemplo, de pessoas pretas e pardas, que são a maioria da sociedade, não dá para uma marca de beleza, quando a gente está falando de maquiagem, não considerar os diferentes tons de pele. Não tem como. Não dá para as marcas deixarem de prestar atenção como um pincel vai ou não funcionar para uma pessoa que tem baixa mobilidade. E aí existe a tecnologia para apoiar e as tecnologias assistivas. E junto com isso vem uma questão de que, por exemplo, o mercado de pessoas pretas e pardas é de 2,3 potencial de consumo.
É muita gente. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente está falando de 22 bi de potencial de consumo. Então, por isso que eu falo que a sociedade passa a exigir das marcas que elas sejam representadas, desde o desenvolvimento do seu produto até como elas promovem esse produto. Se eu olho um produto e eu falo assim, olha, ali só tem as pessoas com aquele mesmo padrão. Só. As loiras, altas, magras, do olho azul, cara de europeia. Eu não sou a cara do europeu, eu quero me ver ali. E quando eu me vejo ali, eu tenho uma identificação. Isso é emocional. Exato. Né? E como é emocional, se você não se sente representado, você vai para o racional. Ah, essa marca não serve para mim, Não eu pensa vou em para mim. outra. Né? E hoje o mercado é muito competitivo. Totalmente competitivo, né? A gente está numa competição 24 horas por dia. O tempo todo. E como que vocês estão fazendo para que as marcas realmente consigam enxergar toda essa diversidade? Porque a gente ainda tem essa resistência do mercado. A gente fala de pluralidade, mas ela não está 100% inserida ainda. Eu acho que a gente precisa considerar algumas coisas. Grandes marcas têm feito esse movimento, né? Isso é importante. É Sim. importante que grandes marcas tenham feito esse movimento. Acho que não só quando a gente está falando da publicidade e propaganda, mas quando a gente está falando das organizações contratarem pessoas diversas. Porque quando eu falo de produto e serviço, a gente não pode esquecer que tem uma questão que é antes, né? Se você coloca um time diverso para desenvolver um produto, cada um vai trazer a sua característica, a sua experiência, a sua história. Esse produto vai sair melhor, porque é mais criativo e vai ser mais produtivo também, né? Essa é uma questão. Então, acho que as grandes marcas já estão preocupadas com isso. A outra questão é que as pequenas começam a ver esse movimento, né? O nosso foco, quando a gente está falando de banco de imagens, são as pequenas e médias empresas, porque as grandes elas vão produzir, e por isso que a gente também faz casting, né, para comerciais, porque as outras vão produzir. As pequenas e médias, elas estão percebendo esse movimento. Um pouquinho antes de chegar aqui, eu estava falando com é uma marca de beleza, né, para cabelo principalmente. Isso já tem Aí ela falou, Márcia, eu quero muito, a gente se conheceu em algum momento, ela falou assim, nossa, eu quero muito divulgar o meu novo produto, trazendo pessoas que não sejam as de sempre. Exato. Né? Porque aí depois que você me falou, eu descobri que eu estava colocando, por exemplo, negras que não eram negras brasileiras, porque também tem isso, né? Tem. Então ela achava que ela estava levando, falando, olha, eu estou trazendo a maior parte da população, que é de mulheres e mulheres pretas. Aí ela falou, aí eu fui prestar atenção e descobri que era uma mulher canadense. Eu falei, como muitas pessoas. E aí, então assim, eu acho que é falando. Por exemplo, estando aqui, né, com essa oportunidade que vocês deram da gente falar, olha, gente, tem um mercado aqui, né, e esse mercado é bacana, e essas pessoas consomem, aqui você vai ser mais original, vai ser mais criativo. E passar credibilidade. Vai chamar atenção e passa credibilidade, porque você não corre risco de reputação. Né? Então, por exemplo, quando uma pessoa usa uma imagem fake, né, por exemplo, uma atriz que não é cadeirante numa foto e uma marca usa esta foto, que é o Creep Face, o que acontece? Uma pessoa com deficiência que percebe que aquela pessoa não é real, a primeira coisa que ela vai fazer é, olha só essa marca. Exato. Né, deixando de dar oportunidade, sendo que tem uma série de pessoas que poderiam ocupar esse lugar. Gente, e assim, tudo depende da situação. Tudo. Né? A gente está falando assim, que numa foto de divulgação você pode usar modelos do padrão que você quiser, com diferentes corpos, com diferentes raças, de diferentes etnias, por exemplo, de diferentes lugares, regionalidades do Brasil, mas que seja uma pessoa de verdade, uma pessoa cadeirante. Que seja real. Que seja uma pessoa real. E acontece às vezes que as pessoas falam, deve acontecer pouco, blackface também. Eu já vi a mesma modelo com diferentes tons de pele. Pra combinar com aquela base. Isso, para combinar com aquela base. Mas que tem uma outra questão. A gente sempre foi sendo colocado em caixinhas, né? Exato. Sabe as caixinhas, assim, ó. Em algum momento a sociedade achava que ser
magro era interessante, que ter mais ou menos o corpo X era mais interessante, que o cabelo Y era mais interessante. E aí, todo mundo vai se moldando, né? Eu vou falar que por muitas vezes eu me moldei também. Até o momento que eu falei assim, deixa eu ter certeza que eu, assim... E aí falando de aparência, né? Que tá pra fora, que a gente externaliza. Deixa eu ter certeza, né, que o cabelo que eu uso, que a maquiagem que eu uso, que a roupa que eu uso tem a ver comigo, mas com a minha identidade, e não porque você vai sendo colocado naquelas caixinhas ao longo do tempo. A cada década tem um padrão novo. E aí, se a cada década, e ainda bem que a gente vive muito. Graças a Deus. Eu quero chegar aos 100 anos, né? Aos 120 é minha meta. Ótimo isso. E aí, se você ficar a cada década mudando completamente o seu padrão, porque de alguma forma as pessoas, né, ou as marcas, ou a indústria está influenciando para aquilo, você deixa de ter personalidade. Concordo. Então, como indivíduo, aí falando como indivíduo, a gente precisa só entender que seja quem você é. E as marcas entendam que existe mercado para todo mundo. Existe. Né? Eu acho que esse é o fundamental. Então, eu acho que o nosso desafio, quando você fala, e como né, para um banco de imagens, sendo que a maioria traz imagens free, é isso, assim, você tem certeza que a reputação da sua marca vai ser mantida quando você não faz curadoria? Porque uma das coisas que a gente faz é curadoria. A pessoa não coloca, o fotógrafo não coloca uma imagem lá que a gente não valide as informações. Exato. E isso acontece muito, gente. Assim, às vezes, né, lá na curadoria alguém fala, olha só essa foto. Tipo, não vai passar, né? Porque de repente era uma foto de uma pessoa, por exemplo, negra holandesa. Não vai ser. Pra gente tem que ser do Brasil. Tem que ser brasileiro. Né? E dos lugares diferentes do Brasil. Exato. Né? Porque aí a gente também traz a oportunidade. Quando eu estava falando daquele modelo para você, foi tão interessante. Esses dias ele falou, estou fazendo um curso de fotografia. Ai, legal. E ele, sabe por quê? Eu quero fotografar minha região, eu quero fotografar minha gente, eu quero mostrar para eles que também existe possibilidade. Eu falo, e é isso, né? E ele tá aí, em outras marcas que a gente está conseguindo divulgar e todo mundo cresce junto, né? Isso também tem a ver com a economia circular, né? Então, assim, você prestigia o seu país, as pessoas do seu país, as pessoas da sua comunidade, né? Você oferece, dá e tenta, em parcerias, arrumar mais oportunidade para as marcas, para as empresas, para as pessoas, para os empreendedores. E aí as coisas giram. Né? E esse negócio quando a gente fala de negócio de impacto, que eu comentei com você, que o negócio de impacto, ele tem que ser bom para todo mundo. Sim. A gente precisa encontrar um equilíbrio para isso, né? Então é isso que a gente busca. É perfeito? Não é perfeito. A gente está numa sociedade em transformação. As pessoas e empresas têm desejos distintos. Mas eu acho que prestigiar, né, a economia local, a economia do seu país, os profissionais super gabaritados que existem no seu país, eu acho que isso faz com que a gente traga mais dinheiro para o mercado, as pessoas vivam melhor, não só do ponto de vista financeiro, mas a gente está falando de autoestima, a gente está falando de crença, a gente está falando de credibilidade, né? Quando as empresas estão contratando mais, tem um longo caminho, mas é muito bom quando você chega numa empresa e ela não é mais aquele padrão. Eu já fui assim, a única mulher dentro de um time de TI, por exemplo. E a única pessoa negra dentro de um departamento que tinha 200 pessoas. É bom ver essa mudança para dentro da empresa e para fora da empresa, né? Eu falo isso por conhecimento de causa, né? Experiência própria. Pela minha experiência. E eu acho que é isso um pouco que a gente quer levar, né? Que a gente quer transbordar. Não, mas isso eu acho super interessante. Quando eu coloquei no começo da nossa conversa o Banco Free, o que eu falo justamente é isso, a credibilidade que você não passa para o seu consumidor. Sim. Porque ele vai ver justamente aquela... Não, mas essa imagem eu já vi em tal comercial, que não sei das quantas, eu já vi aquilo. E a gente também fala muito de inteligência artificial. Também. E a gente fala justamente nesse ponto que você toca, que é a minha bandeira quase que diária da autoestima. O de você se valorizar a sua beleza natural. E quando as empresas começam a enxergar a diversidade e colocar essa diversidade nos anúncios, a gente acaba realmente promovendo muito mais do que só economia. Eu acho que tem um negócio assim, que eu falo que você tem que ter convívio. O
que é estranho ou é diferente pra gente? É aquilo que a gente não convive. Que a gente não tem contato. Que a gente não tem um contato. E aí olhar a imagem tem muita relação com isso, né? Por isso que eu sempre falo que a imagem, ela pode transformar um momento. Tá, transforma. Por quê? Porque aquela imagem, ela pode contar uma história, mas ela pode apresentar alguma coisa absolutamente nova para as pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, quando a gente fala ali da própria credibilidade da empresa, você fala, eu sou uma marca legitimamente brasileira, eu vim de fora e vim para cá, né? Porque esse mercado é imenso e a gente quer valorizar as coisas do país. Opa, se não é a gente brasileira que você está colocando ali, né, você não está valorizando. E aí isso tem a ver com um valor, né, tem a ver com um princípio. E quando a gente fala da estratégia de diversidade, né, do marketing estratégico para a diversidade, é isso. Se a imagem pode ser transformadora, e se a gente está falando de convívio, e o convívio muitas vezes pode ser neste ambiente, né, que está cercado de pessoas, ou ele pode ser ali no streaming que você está vendo, né, num post, numa rede social, né, numa embalagem de um produto, né, que é onde você se identifica. E quando você não vê as mesmas coisas, você começa a conviver com coisas diferentes. É como comer comida diferente, né? Experimenta comida diferente. Primeiro você vai ver, talvez você vai experimentar, talvez não. E a partir desse momento a gente para, eu acho que de trazer aquilo que está lá na nossa mente, que foi gravado, daquilo que você falou no começo, que é o mesmo perfil. É sempre a mesma coisa. Né? Então aí a gente vai educando crianças que acham que só aquilo é bonito. Eu falo que a nova geração ela é extraordinária porque eu acho que ela já veio nesse mundo aí da web, de internet. Já tem acesso. Já tem muito acesso a muita coisa. E a minha geração é uma geração bem de transformação, onde a gente foi educado com os padrões, então os estereótipos de beleza, os estereótipos de competência, os estereótipos de quem chega lá ou de quem chega ao sucesso. E claro que o sucesso depende muito daquilo que você quer também como vida, né? Tem gente que fala, eu quero ser presidente de empresa, e isso para mim é sucesso. Tem gente que fala, eu quero morar no campo e quero pescar, e não quero morar na cidade grande, e isso é sucesso. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente veio com essa carga toda, que você tem que ter um padrão. Ainda veio com a carga de que mulher, né, você podia até estudar, mas assim, quando casasse, tinha que abrir mão e ficar em casa, né, da profissão para cuidar dos filhos. Você pode optar por isso, mais uma vez. Agora são opções, né? Não é mais uma questão de é esta regra ou é este padrão. Então, acho que quando a gente está falando mesmo, e aí, né, voltando para a questão do banco de imagens, quando a gente está falando de levar as pessoas diversas para a publicidade e propaganda, que a gente quer que todo mundo veja que corpo distinto, que cor distinta, que orientações distintas, inclusive quando a gente está falando das religiosas também, né, que é um ponto que a gente aborda pouco, mas que também é importante. Aí a gente fala, então tá bom, esse é o país que eu vivo, quando eu ando na rua são essas pessoas que eu vejo e que coexistem comigo, então é elas que eu vou favorecer. E quando a gente fala de publicidade, a gente sabe que a publicidade, ela dita a moda. Sim. Ela dita a tendência. E é justamente aquela coisa, a moda ela é um todo. É tendência, comportamento, tecnologia. Então a gente sabe da importância da publicidade na formação realmente das gerações. Sim. E tem uma outra questão, né? Se você tem um negócio, como que você divulga o seu negócio? Fazendo publicidade e propaganda. Né? Exato. Essa é a primeira questão. Então, quando você está pensando... Quando você pensa, né, eu faço muito bem isso, então esse negócio é o que vai ser a minha empresa. A primeira questão é, esse produto é bacana, vai atingir quem, né? Quando você está falando ali do desenvolvimento do produto. Quem vai ser o consumidor? Qual é a praça? Eu vou atender só em São Paulo, vai ser Brasil todo, sei lá, eu quero ir para o mundo. Eu quero ir para outro continente, enfim. Né? Os objetivos. Tem a questão dos objetivos e da própria estratégia do seu negócio. E quem são as pessoas, né, que estão ali construindo? E quando você lança esse produto,
porque a gente, né, quando você tem um negócio e você lança, com quem você vai falar, né? Quando eu falo com quem você vai falar, é que se você só fala do mesmo jeito, se você não considera acessibilidade, por exemplo, coisa básica, as plataformas passaram a colocar agora, né, os textos alternativos, né? E eu estava falando com uma pessoa de redes sociais, gestão de redes sociais esses dias, e falei, você sabe a importância do texto alternativo? A pessoa não tinha a mínima ideia. Né? Então, quando a gente fala de marketing inclusivo, passa por isso, né? De que existem coisas que as pessoas não entendem. Então, como que você chega nesses lugares? Mostrando para elas também, né? Eu acho que a força e a potência. E coisas básicas, né? Que tem alguém que vai usar um aparelho de leitura para identificar uma imagem, porque é como ela se conecta com aquela imagem, né? Que aí a gente está falando de acessibilidade, né? Que importante. É fundamental. Né? É fundamental, gente, eu não estou falando só para pessoas com deficiência, não. Né? Sei lá, a minha mãe tem quase 70 anos. Ela precisa de letras grandes para o celular, para os posts, ela aumenta a telinha. Eu daqui a pouco vou precisar. Eu já estou fazendo assim, no celular. A gente fica cheio, toda. E para quem você está falando e com quem você está dizendo? A gente estava falando que a gente quer, né? Eu quero chegar até os 100 anos. Eu quero chegar aos 120. Então, assim, a nossa população, ela vai triplicar nos próximos anos. E que bom, porque a gente está vivendo mais e está vivendo melhor. Né? E quem são as pessoas que estarão lá, quando a gente está falando que a publicidade e propaganda ditam muitas vezes uma tendência, ela vai ditar a tendência para pessoas de 60, 70 anos, 80 anos que estão consumindo. Se você não se preocupa com isso, mais uma vez, a Márcia com 80 anos vai olhar e vai falar assim, olha, aquela marca ali se preocupou comigo. E é isso que a gente faz todos os dias. Falando mais uma vez de pesquisa, olha, assim, acho que 64%, para ser mais precisa, das pessoas acreditam que as marcas têm o dever de liderar pautas e elas se identificam e preferem consumir pautas que têm a ver com diversidade. Exato. E a gente está falando que mais ou menos esse número, né, percentualmente, são as pessoas que falam que a publicidade e a propaganda têm papel fundamental, inclusive no momento em que elas decidem consumir algo. Não estou falando só do produto físico, mas estou falando também da questão de um anúncio simples, né? De consumir um conteúdo. Né? E as pessoas ainda têm dúvida se isso traz resultado ou não. Gente, o papo tá tão bom que o tempo vai passando, eu fui esquecendo de controlar o tempo, né? Porque é aquela coisa assim toda, a gente vai falando e vai esquecendo o tempo. Márcia, é um prazer ter recebido você aqui no programa. Obrigada. E eu quero que você deixe seus contatos, para quem quiser entrar, saber mais do banco de imagem, como participar, como contratar. Muito bem, gente, vocês podem procurar a gente no Instagram, @uinstock. Vocês podem encontrar a gente também no LinkedIn como Uinstock. Depois vocês vão ver ali na legenda. Vocês me encontram como Márcia Pereira Barreto ou Márcia Barreto no LinkedIn e no Instagram. E vai ser um prazer convidar vocês. Vocês estão convidados a conhecer a nossa plataforma. É www.instock.net para conhecer um pouco do nosso trabalho. E também quem quiser bater um papo, só me chamar, que eu adoro conversar. Vou chamar aqui também. E eu vou querer você mais vezes aqui no nosso programa para a gente continuar, porque o papo realmente é enriquecedor. Muito obrigada. Eu muito que obrigada agradeço. mais uma vez. E graças a Deus que as nossas agendas deram certo. Viu? Que outras deem certo também. Com Obrigada, certeza. gente. Eu que agradeço. Obrigada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima edição. Até mais!